Brasil. O Brasil, conhecido por ser o país do futebol, perdeu hoje. Sim, gente. Mais uma Copa que o Brasil consegue perder, gente. Mais uma Copa. São cinco. Cinco Copas que o Brasil não chega numa final ou numa semifinal, gente. São cinco. Meu amigo, pra você ter noção, nossa geração não tá fácil não, mano. Pra quem nasceu ali depois de 2006, ali 2002, 2003, 2004, 2005, mano, não tá fácil ver a seleção ganhando quase nada, mano. Literalmente são migalhas que a gente consegue aproveitar da seleção, mano. Realmente. Porque, mano, são cinco Copas que o Brasil não chega numa final, gente. São quase 28 anos sem sem o Brasil conquistar uma Copa do Mundo. Mano, 28 anos é uma idade de uma pessoa que nasceu em 2008. Quer dizer, 2008 não, 2022, mano. 2022. Literalmente, mano, próxima Copa a gente nem sabe como o Brasil vai estar, mano. Por quê, mano? Nessa Copa, o Brasil foi literalmente nos trancos e barrancos. Pra vocês terem noção, se a Copa desse ano fosse igual o modelo passado, o Brasil não teria se classificado. O Brasil não teria se classificado. Por quê, mano? Antes, aqui no campeonato das eliminatórias do Brasil, nas eliminatórias sul-americanas, pega até o quarto colocado. Pega até o quarto colocado. Mas nessa aqui já teve até mais, eu acho que foi até o sétimo. Não sei qual foi o ranking ali de quantos colocados que poderia ir lá pra Copa. Mas, cara, realmente o Brasil acabou em quarto colocado. Se fosse no modelo passado, o Brasil teria ficado de fora da Copa do Mundo. E, cara, pra você ter noção, o futuro da nossa seleção é essa galera do Sub-20. Pra quem não sabe, ano passado, em 2025, a gente teve uma Copa do Mundo Sub-20. E o que acontece é que o Brasil caiu na fase de grupos. E essa é a nossa esperança para os próximos anos do Brasil. Cara, como é que a gente vai ir pra frente? Como é que o Brasil vai conseguir ser o Hexa, mano? E esse negócio de Hexa, mano, na moral, mano, nessa Copa do Mundo, mano, realmente o Brasil virou uma coisa assim, cara, alguém precisa ganhar literalmente ou o Penta, ficar perto do Penta, ou literalmente começar a ameaçar o Brasil de ganhar o Penta, porque, meu amigo, o Brasil todo, mano, é incrível isso, como, tipo, os jogadores, eles só se gabam, eles literalmente não ganharam nada, eles só falam mesmo, eles só falam. Porque, mano, é muito fácil falar sendo que tu não ganhou nada pela seleção, mano. Quando alguém questionar eles, ai, Brasil, ai, coisa ruim, aí o cara vai lá e diz aqui, ó, 5, a gente tem 5. 5 Copas do Mundo, isso daí no papel, porque tu não jogou, né, a, Copa, a final lá de 2002. E o cara fica dizendo, a gente tem 5, estamos sem 5 aqui, a gente não é desgraçado, a gente tem 5. Mano, 5 Copas, é igual falar que, tipo, é igual tu ser um time aqui que ganhou literalmente não sei quantas Libertadores e tem praticamente um número grandíssimo de Libertadores, sendo que esse time nem mais joga Libertadores, pra ter noção de tão ruim que ficou. O Brasil tá nesse nível, mano. Literalmente fala que tem literalmente 5, mas literalmente não consegue nem chegar numa semifinal. Não consegue chegar numa semifinal. Por quê, mano? É sempre o mesmo roteiro, mano. Literalmente. Não sei se vocês acompanham o futebol. Se vocês acompanham o futebol e também a seleção brasileira e toda a trajetória da seleção brasileira até agora, sempre é o mesmo roteiro. Sempre é o mesmo roteiro. Até da época boa, é o mesmo roteiro. Que eu vou explicar agora pra vocês. 2006, que literalmente foi o último ano que literalmente tinha ali um elenco até muito bom, literalmente o melhor elenco que a seleção brasileira poderia proporcionar, que tinha ali o Ronaldo, o Ronaldinho, o Kaká, o Adriano Imperador, vários jogadores que literalmente eram estrelas literalmente incontestáveis, craques de verdade. Eles literalmente sabiam jogar, mas só que aquela seleção mostrava uma coisa, que eles não estavam tão focados. Tipo, literalmente, cara, a 2006 foi
Uma Copa assim que o Brasil se perdeu muito, mano. Se perdeu muito, porque era assim, mano. Era treino ali. Era treino que ia aparecer ali uns 2.000 pessoas, os jogadores não queriam nem treinar, foi uma bagunça, e por isso que quando a gente chegou ali nas quartas de final contra a França, a gente perdeu daquele jeito. Brasil foi eliminado em 2006 para aquela França que o Zidane tava velho naquela, mas é o Zidane, né, mano? Mas o Zidane brincou e rolou em cima daquela seleção, velho. E olha que aquela seleção francesa, ela era até que um pouquinho forte, mas não era lá aquelas coisas perto do Brasil. Beleza, 2006 a gente perdeu para a França. 2010, que foi ali a minha primeira Copa, para quem não sabe, eu vi essa Copa na casa de um amigo do meu avô. Cara, realmente eu não me lembro de muita coisa, porque eu era muito pequeno na época. Mas, mano, pra vocês terem noção, a gente perdeu pra Holanda. Literalmente. E o pior é que a gente perdeu de virada pra Holanda. E era uma Holanda que, cara, chegaria numa final. Era uma Holanda que, cara, chegou numa final e perdeu ali nos acréscimos. E literalmente é outro europeu. Bota o segundo europeu na conta. A gente perdeu pra França de virada. E, mano, e parece que todo ciclo dessa Copa, tipo, ninguém culpa os jogadores. Tipo, parece que sempre encontram um indivíduo pra culpar. Eles procuram, tipo, parece que eles não conseguem culpar, tipo, o elenco todo, a seleção toda, não conseguem culpar literalmente todo mundo. Eles têm que culpar uma pessoa. Na primeira Copa do Mundo, lá de 2006, quem foi o culpado foi o Roberto Carlos, que não marcou o impedimento, ou não foi marcar o cara. Nessa Copa de 2010 foi o Felipe Melo que literalmente fez ali algumas faltas, ou até mesmo deu umas falhadas ali. E agora, mano, vamos falar literalmente da eliminação, que literalmente é muito dolorosa. Sério, realmente foi uma humilhação. Já em 2014, mano, esse Brasil de 2014 era um Brasil que, cara, eu até hoje eu não sei como chegou numa semifinal, cara. Até hoje eu não sei como chegou numa semifinal. Literalmente um time onde tinha o Fred, o Hulk e o Jô no ataque. No gol era o Júlio César velho pra cacete. E na nossa zaga, velho, o único que jogava na nossa zaga era o Thiago Silva, e olha lá. E também, velho, quem carregava aquela seleção era o Neymar e o Thiago Silva. Era só esses dois. Daí essa época era difícil, porque, mano, nessa época já não tinha mais tantos dos craques polivalentes como tinham naquela época. Né, em 2014 a gente só tinha dois craques, que era o Thiago Silva e o Neymar. Eles dois carregavam. Mas o que acontece é que nas quartas de final contra a Colômbia, o Thiago Silva foi expulso e o Neymar tomou um Hadouken nas costas, que literalmente quase que o Neymar fica tetraplégico, mano. Quase que o Neymar fica de cadeira de rodas. Aí, beleza. Chegando no 7x1, mano, deu pra ver que aquela seleção, cara, sem o Neymar e sem Thiago Silva, mano, era só um bando de. Era só um bando de jogador mediano correndo atrás da bola. Porque, meu amigo, os caras tomaram 7x1. 7x1, mano. Isso em casa, mano. Isso jogando em casa. Sendo que a Copa, Copa de 2014 foi no Brasil. Cara, nesse jogo aqui, mano, foi morte de técnica, morte de jogador, morte de craque, morte de tudo. Porque, mano, nesse 7x1, velho, não dá pra saber, mano. Mano, foi literalmente um massacre. E aí, beleza. Depois desse. E também foi contra a Alemanha. Terceiro europeu que elimina o Brasil em Copa do Mundo. E agora, mano, vamos chegar em 2018, que foi a Copa da Rússia. E a primeira Copa de uma galerinha aí. Cara, em 2018, cara, na minha concepção, 2018 foi a última Copa que provável que o Brasil poderia ser hexa. Provável mesmo. Porque, mano, vamos olhar. Nessa Copa de 2018, tinha até que uns certos craques. Neymar tava voando no PSG. Tinha ali o Felipe Coutinho, que tava também muito bem no Liverpool. Tinha sido a contratação mais cara assim, do Barcelona naquela época. Tinha o Firmino, que tava jogando muito bem, que lá no Liverpool. Tinha o Gabriel Jesus, que era uma promessinha na época. Tinha o Alisson, que tava no Liverpool, tinha chegado no Liverpool. E também tinha ali o Marquinhos, tinha o Thiago Silva, que tava bem. Tinha vários jogadores que, cara, eram assim, jogadores que estavam brilhando na seleção, e nos seus clubes. E, cara, realmente, nessa Copa, o Brasil foi a última chance que o Brasil teve de ser hexa. Porque, mano, ele chegou de novo nas quartas de final.
e a gente pegou a tão temida e tão conhecida como ficou a geração belga, mano. A geração belga, mano. Que literalmente depois dessa Copa morreu, mano. Depois dessa Copa, a Bélgica deu uma de Botafogo, morreu. No mesmo ano que foi forte, no mesmo ano morreu. Aí, mano, literalmente, cara, nessa Copa aí, agora, porque, velho, eu não sei quem foi o culpado no 7x1, mas, tipo, tem muitos que dizem que foi o Júlio César, tem muitos que dizem que foi o Dange, muitos jogaram pra vários jogadores a Copa do 7x1, mas eu não sei quem é o verdadeiro culpado nessa Copa aí. Mas agora, na Copa de 2018, agora teve já um culpado, que foi o Fernandinho. O Fernandinho, na época, ele tava no City, e na época ele era até que um volante bem decente, velho. Aí o que acontece é que ele faz ali uma espécie de gol contra, e aí ele ficou bem marcado mesmo, muito bem marcado. Agora, mano, vamos pular. Aí, beleza, mano. 2018 a gente parou pra Bélgica, literalmente, uma seleção brilhante da Bélgica. O culpado foi o Fernandinho, e infelizmente foi assim que a gente terminou com o Brasil tava bem embalado nessa Copa de 2018. Acho que nessa época de 2018, o Brasil ainda tinha muito mesmo o apoio da torcida brasileira. E, cara, realmente era uma Copa que, cara, o Brasil veio embalar, mas infelizmente parou na Bélgica. E agora vamos pra Copa que, cara, eu acho que é a eliminação mais melancólica. E agora eu esqueci. Acho que é. Peraí. É a quarta, porque 2000. 2000. Peraí. Perdi. 2006 foi a França, 2010 foi a Holanda, 2014 foi a Alemanha, agora a Bélgica. Então foram quatro, mano. Cara, aí beleza. Aí chega em 2022, que foi literalmente a eliminação mais melancólica da seleção brasileira, que foi os 4 minutos contra a Croácia. Contra a Croácia. Meu amigo, cara, essa partida eu vi, mano. Essa partida eu vi. Cara, mano, era uma partida que dava pra ter ganhado, sério, realmente. Ter passado, mano. Porque, cara, realmente, esse Brasil aí de 2022, ele já era um Brasil mais diferenciado. Mano, o Neymar fez uma jogadaça, mano. Acho que foi uma jogadaça. Foi uma daquelas jogadas que, tipo, o Neymar, ele faz assim, mano. Assim que ele nunca mais vai poder reproduzir. Ele fez uma jogadaça, fez um golaço, pra você ter noção. Driblou até o goleiro. Aí, mano, o que o Brasil precisava fazer nessa de 2022, era só eles fazerem literalmente uma super retranca. Se era possível todos os jogadores entrarem dentro do gol para impedir o gol, eles faziam isso. Mas teve um indivíduo que, cara, virou o maior vilão dessa Copa, que foi o Fred. Mas não é aquele Fred do Fluminense, é o Fred que tava jogando no Manchester United. No Manchester United, o Fred tão conhecido, tão odiado pelo Brasil. O que acontece é que o Neymar, ele falou que, mano, era pra todo mundo ficar atrás, era pra fazer retrancar mesmo, mano. E o que acontece é que na hora que teve um ataque lá, mano, todo mundo subiu e o Fred subiu. Aí o que acontece é que o Fred tava com a bola, ele recebe a falta, mas só que ele não cai, ele não fica lá dizendo, ai meu joelho, ai. Mano, ele literalmente ele levanta rápido e o jogo prossegue. Aí com isso, velho, o Brasil não conseguiu fazer aquela falta e aí a gente tomou o gol e a gente foi eliminado nos pênaltis pra Croácia. Em 2022. Melancólico. Essa eliminação pra Croácia foi melancólica demais. E agora, mano, chegamos na Copa aqui desse ano, 2026. E pelo que incrível que pareça, o roteiro se repete pela sexta vez, mano. Pela sexta vez. Porque, meu amigo, foi assim, parece que o roteiro é sempre assim. O Brasil estreia mal pra cacete, cheio de nervosismo, não sabendo o que fazer, perde ou ganha na cagada, depois joga ali contra uma seleção meio que média, baixa assim, e o Brasil ganha, depois joga com uma outra seleção e ganha. Passa em primeiro lugar. O Brasil nunca passa em segundo lugar, nunca passa em segundo lugar. É sempre em primeiro lugar. Aí vão dizer, mas é porque você quer ver o Brasil passando em segundo. Mano, é que, cara, passar em primeiro lugar não quer dizer, tipo, pô, mano, os caras estão fazendo uma boa Copa, então quer dizer que ele. Não, mano, literalmente o Marrocos passou em segundo lugar, agora vai para as quartas pegar a França.
pegar a França. O Brasil passou em primeiro lugar, empatando com o Marrocos, humilhando literalmente o Haiti, humilhando a Escócia. E agora, mano, literalmente fez um jogo duríssimo contra o Japão, que literalmente quase perdeu. Que foi nos minutos finais, porque a gente não foi pra prorrogação. E, cara, e agora, esse jogo contra a Noruega, meu Deus. Cara, esse jogo contra a Noruega, cara, parecia que eles estavam perdidos, mano, em campo. Porque, mano, era uma passividade de um mundo que eu não sei onde que veio essa passividade, mano. Literalmente. Mano, o Brasil não chegava nem nos caras assim com tanta violência, mano. Os caras se eles o Brasil chegava assim, oi, bom dia, como é que vai? Quer um chá, quer um café? Só faltava os caras falar isso, de tão passivo que os caras tava. Aí, mano, do lado da Noruega, os caras tava. Velho, os caras corria. Velho, os caras são mais altos do que o Brasil, mano. Os caras têm uma estatura mais alta que os jogadores brasileiros. E mesmo assim, os caras que é lento, literalmente não tem tanta velocidade, mano, os caras estavam chegando quebrando o Brasil, mano. O Brasil que tava com a bola, mano, os caras já chegavam assim, mano, já empurrando, já dando cotovelada, tirando no pé, mano, literalmente, mano. E quando eram os caras que estavam na bola, mano, tinha três em volta assim do cara, o cara tava assim, velho, ele ficava parado assim, ficava inerte. Os caras não iam pra cima dele. 3 contra 1, velho. Literalmente. Ia nascer. E se ele tentasse ir pro lado, os caras iam. Mas não, mano. Os caras deixavam o cara ali, mano. Se o cara quisesse começar a fazer embaixadinha ali no meio do campo, faria, mano. Porque, mano, esse Brasil eu não entendi, mano. Os caras estavam passivos, mano. Os caras estavam passivos. Aí, o pior disso, nem foi isso. O pior disso foi que, cara, o Brasil conseguiu fazer o impossível, mano. O Brasil conseguiu fazer o impossível, que foi um pênalti. Um pênalti, assim, mano. Literalmente foi um pênalti ali bem marcado, como eu posso ver. Literalmente, o jogador ali do Brasil deu uma. Ele dá um chutinho pra frente e o cara só pega a perna do cara. Então foi pênalti. Beleza. Aí, mano, tu vê um bando de jogador ali com gana pra bater pênalti. A gente tem o Vini Júnior, que literalmente estava lutando pela artilharia. A gente tem ali o Ryan, que literalmente, o Ryan do Vasco, que consegue bater pênalti, que literalmente sabe bater pênalti, já mostrou muitas vezes que consegue bater pênalti. Tem até literalmente o Casemiro, o gol do Casemiro que consegue bater pênalti, mano. Tem até o Matheus Cunha, que era pra ele ter batido o pênalti. Até mesmo, se fosse, botava o Neymar de cadeira de rodas pra bater o pênalti. Mas não, decidem pegar o Bruno Guimarães, que joga no Audax da Inglaterra. E aí depois o comentarista vem falar, que nos 5 pênaltis que ele sofreu lá na Inglaterra, ele converteu todos. Mano, aí literalmente ele vai lá, pum, o goleiro pega. E olha que o goleiro nem era lá aquelas coisas, mano. O goleiro nem era lá aquelas coisas. O goleiro, mano, ele é mediano, mano. Eu nunca vi. Aí eu falo isso, aí o cara. Mano, Dezão falou isso e o Raio apareceu, mano. Mas, mano, eu nunca vi esse goleiro assim, tipo. Ele é um goleiro que eu acho que ele é mediano, mano. Porque ele joga assim, tipo, em times assim de pequena expressão, que agora ele deve jogar em um time grande, porque depois dessa atuação que ele fez em cima do Brasil, literalmente o cara teve o dia dele de vozinha, literalmente, hoje o goleiro da Noruega incorporou vozinha, mano, literalmente, o cara fechou o gol, aí beleza, mano, pênalti perdido, aí, mano, tipo, sabe aquele momento que, tipo, o cara erra o pênalti que tu diz, não vai passar. Foi esse momento que veio na minha cabeça. Veio assim, porque, velho, essa seleção tava dando esperança pra gente, realmente. Tava dando esperança. Mas a esperança morreu quando o cara perdeu o pênalti. Ele perde o pênalti. Aí a gente diz, já fiquei com o pezinho assim atrás, mas, tipo, já voltei a acreditar. Aí, beleza, teve ali alguns lances até de perigo, assim, no primeiro tempo. Que não saiu em nada, mas beleza. Segundo tempo, mano. Segundo tempo, eu acreditei. O Brasil vai ter uma postura aí mais séria, uma postura mais brigadora. Não. Continua a mesma passividade, velho. Continua a mesma passividade. Agora que eu esqueci, teve um momento ali no primeiro tempo que, cara, acho que foi um dos últimos lances do Brasil. Que, cara, teve assim que, cara, o Vini, ele roubou a bola do cara. Ele roubou a bola. Era só ele chutar.
Era só ele ter driblado e tentado dar um chute assim um pouquinho mais alto. Ele dá um chute até que um pouco rasteiro, mano, porque ele botou na canhota, que eu acho que não é a perna dominante dele, mas, cara, era um chute que, cara, se fosse um pouco mais alto, o goleiro não pegava. Eu acho que se fosse um chute assim, que ele metesse o pé mesmo, era gol. Aí, beleza. Depois desse lance, agora bora voltar pro segundo tempo. No segundo tempo, o Brasil continua essa mesma passividade, até que do nada o cara cruza na área e o Haaland que tá lá, mano. Velho, literalmente foi dito a semana inteira. O Haaland é um cara alto, um cara que consegue cabecear, que tem um jogo polivalentíssimo no ar. E o que acontece? Ninguém sobe pra marcar o cara. A galera até deu uma hypada assim, porque teve até. Que pra quem não sabe, esse confronto do Haaland contra o Brasil é de tempo. Porque, mano, ali eu acho que o Gabriel Magalhães, do Arsenal, ele e o Haaland já se conheceram. Aí a galera botou isso, dizendo: caraca, ele conhece o Haaland. Mano, isso é a mesma coisa do Lance falando: ah, eu conheço os alemães, que ele conhece a Alemanha, mano. Literalmente o cara foi. Sério, realmente o cara que a galera botava, que conhecia, que a galera botava edit no Instagram dizendo: esse cara aí vai detonar o Haaland. Mano, ele que foi detonado, porque, mano, quando o Haaland passava, mano, os caras pareciam que, mano. Os caras pareciam que não tinha músculo, os caras pareciam que era tudo seco, mano. Porque o Haaland só fazia isso daqui, mano. Acho que ele nem usava força, ele só dava um toquezinho, os caras já voavam assim. Aí, mano do céu, cara. Aí teve o lance do gol que, cara. Foi um lance assim, cara, era pra ter subido pelo menos dois ou três, velho. Dois ou três. Dois pra segurar o Haaland assim e um pra cabecear. Porque, meu amigo, Haaland subiu sozinho e fez. E olha que o Haaland nem tocou na bola, pra você ter noção. Ele nem tocou na bola. Primeira chance que ele toca na bola é gol. Gol, já foi isso. Aí, beleza. Aí entra ali alguns jogadores, aí a gente diz, já vai melhorar. Já entrou ali o Endrick, que foi pedido pela Copa inteira, e o Neymar, que foi um pedido popular da galera. Aí entra o Endrick e o Neymar, e, cara, teve um lance ali que, cara, o Endrick ele perdeu muito na cara do gol. Não tô culpando ele, mas, cara, era um lance que, cara, se o Endrick tivesse uma. Se ele faz uma finalização assim, mais refinadíssima, se ele dá um chute assim sério, cara, a gente fazia, velho. A gente faria e literalmente as coisas já seriam diferentes, cara. Aí, beleza. Após isso, tem o segundo gol da Noruega. Que, mano, foi assim, sabe? Cara, ninguém foi marcar ele. Literalmente, cara. Velho, foi a face da passividade, mano. Foi a face que o Brasil estava passivo nessa Copa do Mundo, velho. Que literalmente, cara, o Haaland tava assim, velho. Foi dois gols do Haaland, pra quem não sabe. O Haaland tava aqui, ele recebe a bola, ele fica parado, os cara ficam literalmente ao redor dele, ele chuta, a bola passa pelos meios das pernas do zagueiro, gol. Gol do Haaland. Segundo, o cara já é artilheiro. E olha que essa é a primeira Copa do Haaland, o cara já tem 7 gols. 7 gols. O cara tá querendo quebrar o negócio de maior artilheiro das Copas. Porque, mano, o cara, é a primeira Copa do cara. Ele já tem 7 gols. Ele já tem 7. E o cara, ele ainda vai disputar a próxima Copa do Mundo. Meus amigos, realmente eu acho que, cara. Aí tá, mas bora voltar que depois eu falo isso, que eu ia falar agora pra você. Aí beleza. Aí, mano, depois desse segundo gol, mano, eu disse, mano, já era. Já era. Eu disse, cara, Brasil foi isso, Brasil foi isso. É isso, meus amigos. Foi isso, meus amigos. Acabou. Eu pensei nisso. Aí, beleza. Aí, do nada, do puro nada, um pênalti nos últimos minutos pro Brasil. Literalmente, o pênalti nos últimos minutos. Aí, quem foi bater o pênalti foi o Neymar, mano. Pegou a bola, botou lá na marca do pênalti, foi andando, bateu do jeito característico, gol, mano. Gol, mano. Literalmente o Neymar, que literalmente tava de cadeira de rola e não conseguia correr, fez um gol de pênalti. Fez o seu gol de pênalti. Seu último gol em Copas do Mundo. E, cara, esse gol aí, mano, até que deu uma certa. Pra quem ainda acreditava, pros ainda otimistas da seleção,
Esse gol do Neymar, a galera tava dizendo, a gente vai conseguir empatar. Teve até um lancezinho assim de empatar, que caiu nos pés de quem? Casemiro, o gol do Casemiro, que já fez ali no contra o Japão, mas, cara, é o Japão. O Japão, o Casemiro, velho, no desespero, eu acho que ele só chutou. Ele só chutou no desespero. A bola foi pra fora. E assim se encerrou o jogo, gente. Se encerra o jogo do Brasil. E o sentimento que a gente tem disso é meio revoltante, velho. É mais revoltante do que triste, cara. Porque, mano, o Brasil, ele sabia que, cara, a Noruega, pra vocês terem noção, a Noruega, ela tem um bom ataque, isso daí a gente não pode negar. Mas, mano, o sistema defensivo da Noruega foi falado isso várias vezes. No jornal, em sites, em tudo foi falado que o sistema defensivo da Noruega era uma droga. Mas o que acontece é que os caras vão tudo passivo, mano. Vão tudo com flor na mão pra dar pros caras. Tudo com flor na mão. E o que acontece, mano, é que, mano, o Brasil perde de um jeito que, cara, é revoltante, mano. É revoltante. É revoltante a gente pensar que, cara, o Brasil perdeu de um jeito que, cara, dava pra ter ganhado, mano. Dava pra ter ganhado. Porque, mano, o que faltou no Brasil foi agressividade. Foi agressividade. Aí beleza, mano. Aí beleza. Aí, beleza. É isso, o Brasil foi eliminado. Literalmente foi exposto vários pontos assim da Noruega, que literalmente era só cauterar. E olha isso, gente. E olha isso. O meio-campo da Noruega, ele tem ali um jogador que ele se chama Berg, não sei qual é o nome dele. Tem dois caras lá que tem um nome parecido. Um deles joga num time lá que é da própria Noruega, que é o Bodo Glimt, que é um, para quem não também acompanha o futebol europeu, quem acompanha a última Champions League, esse Bodo Glimt ele foi uma das surpresas. E pra quem não sabe, esse time do Bodo Glimt, ele é quase um time de média expressão. Acho que se pegasse o Fluminense e botasse contra esse Bodo Glimt, acho que o Fluminense ganhava ainda. O Fluminense ganhava, mano. Porque literalmente, mano. Cara, mano, não teve. Literalmente o cara, ele joga num campeonato assim de pouca expressão. Tipo, agora, lá, tipo, o campeonato norueguês ele é diferente dos campeonatos europeus. E, cara, realmente o cara, ele conseguiu, mano, bater de frente com o Brasil. Bateram de frente com o Brasil, literalmente, mano. Literalmente, os caras com uma zaga podre, só um ataque bom, conseguiram bater no Brasil. Porque o Brasil foi pacífico demais, mano. Velho, é revoltante isso, cara. É revoltante isso. A gente não sabe o que esperar pra próxima Copa, mano. A gente não sabe o que esperar pra próxima Copa. Porque, mano, o Brasil tomou uma postura assim de, cara, quando é pra falar de jogar bola, mano, os caras não jogam. Mas quando é pra os caras abrir a boca, eles falam, a gente tem sim, velho. Mano, os caras literalmente têm essa postura, mano. Postura de moleque, mano. Postura assim de moleque, mano. E a gente não sabe, mano. E a gente não sabe. Porque, mano, o Brasil já não tem mais uma safra. Pra mim, mano, o futebol no Brasil já morreu, mano. Futebol brasileiro, mano, hoje, mano, literalmente não posso nem dizer que está em extinção. O futebol hoje no Brasil já morreu, mano. Porque, mano, hoje no Brasil, pra você ter noção, não vou nem falar sobre a corrupção. Eu vou falar de outras coisas que, tipo, a gente tinha no passado que hoje a gente não tem. Pra você ter noção, no passado, porque tinha tanto craque no Brasil, era por conta que, cara, tinha olheiros dos times que, cara, eles iam pra favela pra ver os jogadores jogando, pra ver ali a molecada jogando. Aí, mano, os caras ficavam lá de olho na molecada e o que acontece é que eles iam lá na molecada lá e diziam, ei, vocês querem jogar aqui no time aqui, que vocês querem jogar no Corinthians, vocês querem jogar aqui no Palmeiras. A galera fazia essas propostas para as crianças lá da base. Aí essas crianças, por elas terem ali um certo culhão assim, cara, surgia muito craque, surgia muito mais craque do que a gente tem hoje, que é quase inexistente. Aí, mano, nessa época os caras iam na favela e faziam isso. Diferente de hoje, mano. Hoje, mano, pra você virar um jogador é muito rolê, cara. Literalmente tem que ter escolinha, tem que ter um time assim que seja de visibilidade. Mano, é muito rolê. E, cara, realmente eu não sei o que esperar pra próxima Copa. Acho que o Brasil nem vai se classificar pra próxima Copa, porque, mano, tá muito ruim o futebol no Brasil. Tá muito ruim. E é isso, mano. Essa foi minha indignação com o Brasil.
E até a próxima, gente.